Olá, está começando a partir de agora aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, mais uma edição do programa Central do Esporte, hoje com a nossa equipe sempre que completa, não tem desfalque, não tem nada. José Quintana Júnior hoje ao meu lado, aqui meu lateral esquerdo, tudo bom, Quintana? Tudo bem, Jareta? Tudo certo. Professor Gilson Piber, nosso meia esquerda hoje, professor, dá para dizer assim? Olha, fechando ali o meio-campo, bem perto do treinador, para quando ele olhar, levanta a mão, ó, pode me tirar, né? Estou à disposição. Tudo Boa, bem? é tudo certo. E o nosso convidado de hoje, professor Luiz Fernando Nunes, mais conhecido como Dida, coordenador das categorias de base do Inter de Santa Maria. Dida, seja muito bem-vindo ao Central do Esporte. Obrigado, e como um falso meia aqui, né? Bem falso. Isso, bem falso. Armando, não Armando, confusão. Não, Armando. Tá certo. Bom, a gente hoje vai falar de dupla regional. Olha, tem futsal, tem canoagem, tem judô, tem tênis e tem também uns momentos engraçados. Isso, claro, a gente vai deixar mais para o fim do programa. E eu começo, Quintana, a gente começa, na verdade, aqui falando com o Dida, que coordena, né, a partir já agora, acredito que desde o mês de abril, Dida, as categorias de base do Inter de Santa Maria, um novo projeto, um novo momento para a base, para as categorias de base do Inter de Santa Maria. Como eu já falei agora na abertura do programa, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você explicasse para a gente por que você aceitou esse desafio, você que é bastante conhecido aqui em Santa Maria, já trabalhou no Rio Grandense, no Inter de Santa Maria e até fora do estado. Na verdade, assim, sempre que a gente é provocado, eu acho que, né, que a gente que é profissional do meio vive de provocações. E quando eu fui provocado pelo meu amigo César Sacol e pelo Jairo Machado, para dar uma ajuda nas categorias de base internacional, a gente leva bastante tempo conversando, aquele trabalho de bastidores que a gente faz, eu quero ver a estrutura, como é que acontece, o que estava acontecendo lá, para que a gente possa mudar o famoso diagnóstico que tínhamos que fazer. E fiquei bastante satisfeito com o que eu vi, com as ideias principalmente, né, que tem o Jairo, já conheço bastante tempo, e me prontifiquei a ajudar. No primeiro momento, para fazer o trabalho de captação e elaboração de projetos, porque precisa, né, em categorias de base, a gente precisa buscar alguns recursos também para manter o departamento ativo. E a partir disso, nessas conversas eu tive um contato com os meninos que trabalham diretamente dentro do campo, trabalhando com a gurizada, e também com a ida do Lucas para lá, o Lucas Fossati, aquela cachaça que corre nas veias da gente, né, pelo tal do futebol por dentro do campo. Então eu prontamente vou tentar ajudar, até para que a gente mude um pouco aquela filosofia que eu penso que precisa ser mudada de formação de atletas, que diz respeito sempre para a gente. Assim, formar atleta é uma coisa, né, e trabalhar com escolinha passa a ser outra, e o rendimento é outro. Então a gente tem que fazer essa diferenciação. Pode-se trabalhar tudo isso junto, mas tem que ser momentos bem distintos daquilo que a gente quer, e principalmente passa pelo objetivo. Então isso é uma das coisas que me motivou a estar lá, até pela cabeça aberta dos dirigentes que estão lá. Aproveitar a participação do Central do Esportes, é que o programa de hoje é bastante especial. Em primeiro lugar, a TV Unifra hoje, no dia 19 de maio, completa 7 anos de existência, né? Então a gente queria saudar todos os nossos telespectadores, toda a nossa equipe de profissionais, todos os nossos convidados, porque essa data todo mundo ajuda a fazer a TV Unifra. A gente tem um carinho muito grande por todas as pessoas que colaboram com a construção dessa televisão, e também dizer que é uma honra. Hoje eu praticamente não vou falar aqui, tem o professor Gilson Piber e o professor Dida aqui, então meu negócio é atrapalhar o menos possível. Eu também. Colaborar com o programa. Mas eu perguntar para o professor Dida o que vai ser feito para que esse projeto de categorias de base, o internacional, seja um projeto de vida longa. Porque a gente percebe que cada ano surge um novo projeto, acaba o ano, o projeto às vezes não é renovado, e a gente não tem essa continuidade na formação de jogadores. Eu penso que o primeiro passo que foi dado foi a criação de uma associação, né, que leva o nome do Internacional, sim, faz parte do Internacional, mas a associação dos parceiros do Clube do Coração. Isso é o primeiro passo, porque ele dá uma personalidade jurídica, né, ele dá uma condição de que essa associação possa andar separado do Inter de Santa Maria, é isso? Porque, na verdade, nós temos problemas de legislação, né? Até isso é bom que a gente explique, porque, às vezes, uma equipe profissional, se ela tem um departamento, ela tem o seu CNPJ, as equipes todas têm o seu CNPJ, e toda vez que for se captar recursos, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer esse recurso chegar para as equipes profissionais, porque não se pode, a Constituição não permite, todo o processo de legislação não permite. Então, para que a gente possa captar recursos, buscar algumas coisas, e essas formatações de projetos, que eu gosto mais de programa do que projeto, né? E aí talvez isso seja um dos motivos que tenha acontecido, a gente vê muita gente colocando projeto tem início, meio e fim. E um programa não, um programa a gente faz e ele vai ter um desenvolvimento maior.
Então, passou por aí, criação da associação, né, dos parceiros do Clube do Coração, que tem essa regularidade fiscal, essa personalidade jurídica, e a partir daí a gente consegue implementar uma filosofia, porque eu sempre disse, nós temos que trabalhar com uma filosofia definida, aquilo que a gente quer fazer, não para hoje, para amanhã, é para um futuro mesmo. E claro que a gente vai fazendo também, eu entendo que o fundamental é que tenhamos um bom planejamento, uma boa execução, né, uma boa avaliação e um controle de tudo isso que a gente está fazendo, para que nós saibamos qual o momento que tem que mudar algum trabalho, alguma coisa que está a ser feita. E esse trabalho sendo feito lá na base, lá na categoria, eu acredito muito na academia. Eu sou um dos que sou defensores da academia. Nós temos que trabalhar em todos os locais com profissionalismo, pessoas que têm formação. E a academia vai ajudar bastante na medida em que tem os meninos trabalhando com esses atletas lá embaixo, eles são entregues para outros profissionais e que vai chegar lá no aspecto do rendimento, que chega na mão depois do professor Lucas também, que é um profissional que vai dar sequência. Isso tudo a gente coloca por quê? Porque não é interesse da associação, né? Não deve ser o interesse da associação ser campeão gaúcho, por exemplo, da categoria que está disputando. É interessante? É interessante. Mas qual é o maior título que essa associação teria? Fomentar o departamento profissional, com a formação de jogadores e quem sabe até, para a inclusão na equipe profissional, quem sabe até com uma venda, algum retorno financeiro, que é isso que a gente tem que se preocupar no aspecto formativo. Então, por isso, a associação, né, que vai embasar tudo isso, e nós estamos muito ligados ao internacional, sim, mas com esse caminho feito em cima de uma filosofia pré-estabelecida. Dentro do planejamento inicial, professor Dida, né, como está programado o trabalho? Nós temos assim, nós temos o grande passo que a gente costuma fazer no diagnóstico é saber qual o local de trabalho, né? A gente tem que ter essa ideia, qual o local de trabalho, qual é o recurso que nós temos inicial ou a gente vai investir ou a gente vai iniciar já no vermelho. Então isso, o que aconteceu? O Internacional tem um espaço do Carvão Gaúcho onde era feito seus treinamentos. A associação está trabalhando lá dentro também. Foi buscar outros espaços, tipo o Centro Desportivo, apresentou um projeto para a Lei de Incentivo ao Esporte Santa Maria para fazer uma captação. Então já existem alguns recursos que estão sendo aportados. Afora alguns patrocinadores que fazem uma injeção financeira no clube, na associação. Bom, a partir disso se trabalha com escolinha, né? Tem escolinhas de futebol, tem um aspecto que aí eu vou pegar um pouquinho mais naquilo que também eu acredito, né, que tem que ser feito, trabalhar com 3 eixos, que é o social, que é a formação e que é o rendimento. Por que o social? O social hoje é a base de tudo, né? Nós temos que dar a oportunidade àqueles que não têm condições financeiras de desenvolver, de ter acesso à prática esportiva, porque quem sabe ali estará algum futuro atleta. Então isso para mim é o básico. A partir desse básico nós vamos trabalhar com a formação, que é onde nós vamos desenvolver as habilidades motoras e as habilidades cognitivas do atleta, que vai fazer o diferencial, vai saber se o Gilson sabe jogar, né, e ele vai andar, mas isso não quer dizer que nós tenhamos tirá-lo da prática, porque é uma situação que ele gosta. E chegar ao rendimento, onde aí sim vai ser definido que essa equipe competitiva, ela busca rendimento, ela busca resultado e ela busca também a formação completa do atleta. Então são 3 eixos importantes que a gente tem que desenvolver, né, e passa o básico sempre pela escolinha. E também eu vejo assim, nós não podemos fazer nada sem estarmos próximos da escola. A escola enquanto base de tudo, né? Então nós temos que ir buscar lá nas escolas de perto, naquelas comunidades que estão ali no entorno, trazer esses meninos que já têm algum vínculo, alguma coisa com uma atividade esportiva, e até aqueles que não têm, mas que basicamente que saiam de dentro de uma escola para que nós tenhamos essa formação completa. Então é um trabalho assim, que é muito legal de ser feito quando tu consegue convencer as pessoas de que isso é importante. E que bom que as pessoas que estão lá estão convencidas, estão vendo que esse é o caminho certo. Então a gente vai trabalhar com o social, com a formação, com o rendimento, que aí vai com certeza ter um programa a longo prazo e não com uma situação estanque. Na sua experiência dentro do futebol, Dida, eu gostaria de saber assim, qual é a principal dificuldade hoje que os clubes têm no Brasil, principalmente os clubes do interior, né? Eu não vou pegar das capitais, porque a gente sabe que aí há recursos, há dinheiro, há investimento, mas os clubes do interior em formar atletas, em formar jogadores, em formar daqui a pouco ídolos
que dali a pouco poderiam ajudar o próprio clube em vendas futuras, em negociações, para que esses clubes daqui a pouco conseguissem se manter ou até melhorassem, digamos assim, a estrutura. Qual é a principal dificuldade hoje, qual é o principal pecado, dá para se dizer assim, que os clubes cometem hoje no Brasil? Vamos falar do interior, né? Eu acho que o principal é aquela maturação precoce que a gente faz do atleta. Porque nós trabalhamos com um eixo de formar esse atleta como um todo. E isso é um problema, inclusive, eu acho que de todo o futebol brasileiro, que hoje os atletas estão maturando com 17, 18 anos, esses meninos já estão fora do país, já estão sendo mandados. E a gente tem essa ideia que no interior, que vai acontecer com todo mundo isso. Mas se tu não tiver uma boa estruturação, tu precisa ter um departamento médico bom, um departamento odontológico, toda aquela estruturação que tu tem que dar para um atleta para ele ter a tranquilidade de desenvolver o seu potencial mesmo. E nós não temos isso no interior. Por vezes nós vemos que jogadores saem da cidade, vão para outros centros maiores, já desde 14 anos eles já têm uma remuneração que pelo menos possam se manter. E nós no interior não temos como fazer isso. E aí acaba acontecendo, nós queremos que os atletas muito cedo deem resposta, eles não têm estrutura para isso, eles não têm essa estrutura para dar resposta nas equipes do interior, e aí acaba chegando numa idade determinada, lá 17, 18 anos, em que muitas vezes o menino ainda está em processo de formação, ele precisa ajudar, ele entra para o mercado de trabalho, ele precisa ajudar em casa, dar sustentação, aquelas coisas, o pai não tem mais condição de mantê-lo treinando, mantê-lo jogando, ele vai ter que entrar no mercado de trabalho. E isso afasta esse atleta. E isso são as coisas que existem no interior, porque também não tem... no interior a gente costuma falar o termo gasto, se gasta nas categorias de base, quando na verdade deveríamos usar o termo de investimento. Deveríamos investir. E afora os investimentos que são feitos em outras áreas que não são as que poderiam dar uma formação para o atleta. Então eu vejo como isso, nós estamos maturando precocemente os atletas no interior. Porque nós achamos que o menino com 16, 17 anos, às vezes ele está pronto para jogar na equipe profissional que a gente precisa dele para evitar que venham jogadores de fora, quando na verdade eles não estão prontos e o mercado vai abafá-los. Já em centros maiores, é aquela condição que os próprios grandes clubes, eles não estão mais formando jogadores. A gente ouve algumas falas aí que Valdívia foi formado no Internacional. Valdívia não foi formado no Internacional. Valdívia tem uma formação feita lá por Mato Grosso, por outras equipes, acabou vindo, eles são buscados com 17, 18 anos, já meio lapidados, encaminhados, né? E acaba caindo numa equipe que pode fazer um contrato, dar a condição dele desenvolver, fazer só aquilo que ele gosta. Então a nossa ideia é essa, é a gente ter essa preocupação de formar o atleta até para que ele saia. Se nós tivermos que tirar jogador cedo de Santa Maria, tem que tirar. Né? Talvez ele volte depois, ou talvez nem volte mais. Mas nós temos que fazer isso até para o bem do atleta e para o bem do trabalho que a gente tenta desenvolver. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de dupla regional agora? Pode ser, professor Gilson Quintana? Vamos lá? Vamos embora. Vamos resgatar então como foi o Clássico Regional, Clássico 264, que teve até um incidente, né, envolvendo o ônibus do Rio Grandense, tudo. Olha, sinceramente, eu até nem gostaria de falar muito disso, porque lembra uma coisa assim, até eu comentava com um dos integrantes aqui via rede social que se fosse na Libertadores era capaz os dois clubes estarem fora, hein, devido a esses incidentes que aconteceram com o Boca Juniors. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos gols então do Clássico Regional, Clássico 264 no estádio Presidente Vargas, em que o Dida trabalhou como comentarista na Rádio Guaratã e o José Quintana Júnior, que está aqui do meu lado, era repórter também pela Rádio Guaratã. O primeiro gol do Gustavo Sapeca, isso? 1-0 pro Rio Grandense, o segundo gol do Clássico marcado pelo Wesley, gol de empate da equipe do Inter de Santa Maria. Esse lance aí, que lambança na defesa do Inter de Santa Maria, no meio de 3 marcadores, o Thiago Duarte ainda conseguiu marcar o gol. 2-1 para o Rio Grandense no finzinho do primeiro tempo. Já no finzinho do segundo tempo, no fim de jogo, o Marcos colocou a bola para a rede e deixou tudo igual, 2-2, o placar do Clássico 264 no estádio Presidente Vargas. Quem quer comentar primeiro? Professor Gilson Piber? Professor Dida? Professor Dida. Na verdade, tive o prazer de trabalhar com o Quintana, né, pela Rádio Guaratã. Prazer foi meu, professor. E o jogo, assim, aqui eu disse ontem à noite, ainda em conversas com alguns amigos, a gente fala que, após o jogo, né, que para mim foi um jogo muito bom de assistir, porque não havia aquele interesse de A ou B vencer, então a gente vai olhar com o lado mais profissional, a parte mais tática. Eu achei que foi um jogo que teve de tudo um pouco, né, dentro do gramado, teve coração, teve emoção, teve coração na ponta da chuteira e muitos erros. Muitos erros. Os gols, né, se nós formos analisar, o único que eu diria que houve realmente
em que houve um atleta ter passado pelo outro em melhores condições foi o gol do Internacional com o Wesley, que ganhou na velocidade, foi ao fundo, cruzou e inclusive uma falha, no meu modo de ver, acabou furando, como a gente fala na língua da bola, furou a barriga do goleiro, né? Aquele chute cruzado que é muito complicado, é muito difícil. Mas os demais, se nós formos ver, houve erro de posicionamento. O gol do Thiago Duarte, um ABC do futebol, o cara vai ao fundo de campo, dá para trás a bola, e se tem um jogador esperando para concluir, esse jogador tem que estar marcado, ele não pode haver torcida por parte dos outros. Os gols de bola parada, sempre o lado oposto, o segundo pau sempre desprotegido, né? E isso também, erro de posicionamento, erro de marcação do sistema defensivo. Então, mas foi um jogo assim. Aí teve aquelas nuances técnicos, táticas ali da batalha dos dois treinadores em que acabou o empate acho, ficando de bom tamanho porque houve erro dos dois lados e também assim, alguns acertos. Empate, professor Gilson Piber, que se foi, digamos assim, coerente pelo que as duas equipes apresentaram, foi muito ruim para efeitos de tabela, para efeitos de classificação, Olha, né? Não foi pior porque o Guarani de Venâncio deu uma força aí para a dupla Rio-Nau, né? Foi a Pelotas, né? Ganhou do Pelotas por 1-0, foi a 10 pontos, encaminhou a sua classificação. E agora a pedreira ficou para a dupla Rio-Nau. A questão é que tanto o Rio Grandense como o Inter SM não estão fazendo a lição de casa, né? O Rio Grandense já empatou com o São Gabriel, conseguiu um empatezinho no clássico agora, perdeu para o Guarani de Venâncio. E o Inter SM, né, um jogo fora, uma derrota, e 2 jogos em casa, 2 empates, né? Então uma situação mais complicada para o Inter SM aí na sequência da tabela pelo fator local, que é preponderante. 2-2, né? A gente falou na semana passada que quem vencesse ficaria numa boa, e ficaria mesmo, seria segundo colocado. Então a competição segue disputada nesse grupo D aí, e uma vaga já está praticamente definida, né? Não matematicamente, mas daqui 2, 3 rodadas aí o Guarani deve confirmar a vaga, e todo mundo lutando pela segunda classificação. vaga. Quintana, me ajuda lá, vamos dar uma olhadinha na classificação. Me ajuda lá, Quintana. Quem é o primeiro colocado? Guarani de Venâncio com 10 pontos. O segundo, Quintana? Eu não sei ler direito, brincando. O segundo é o São Gabriel. O São Gabriel que saiu no lucro nessa rodada, né? Ele não jogou, ele folgou no fim de semana e segue na segunda colocação. É o time com 13 empates, né? Não, 12. A gente tem 12 e 9 na primeira fase, agora 13 nessa então, segunda. 12 empates. E tem 3 jogos em casa, né? Ainda tem 3 jogos para em disputar em casa, é verdade. Seguindo a classificação, São Gabriel com 13 então, Quintana, é isso? É o que mostra a tela, né? É o que está dizendo ali. Boa. O Rio segue então o Rio Grandense em terceiro lugar com 2 pontos, o Pelotas com a derrota, que estava à frente do Rio Grandense, que é para a 4ª posição, e o Internacional também com 2 pontos. Tá no saldo aí, né? O interessante de analisar a tabela é que, se a gente parar para pensar, o único que faz campanha de classificação é o Guarani. E aí é a questão da sorte. Se a gente for por que ainda a dupla Rio-Nau tem chance? Porque os adversários estão colaborando, né? Então, a gente vinha falando que o empate era péssimo resultado, que os dois poderiam morrer abraçados. Não morreram, como disse o professor. Pelotas fez a proeza de perder em casa e agora tem novo treinador. Perdeu a invencibilidade, né? Exato. A primeira derrota do Pelotas. Na competição, mas isso preocupa. Ao mesmo tempo que é um alento, que a dupla Rio-Nau ainda segue viva, ainda tem chance de classificação, preocupa. Porque de 9 pontos disputados, conquistaram apenas 2, né? O Internacional com 2 partidas dentro de casa e o Grandense com apenas 1. Tem que mudar. A partir de agora, esses números precisam mudar o aproveitamento. Do contrário, dificilmente um dos times, porque em algum momento o São Gabriel e o Pelotas vão pontuar. Em algum momento um dos dois vai vencer. Não, e também querem a vaga, né? Exato. Também estão disputando a vaga de igual para igual e... Todo mundo quer um lugarzinho nesse quadrangular final. E vão fazer uma força, final. né? Vão fazer uma força Então, o time enorme. Santa Maria, uma hora a sorte vai acabar. Então, é a hora esse fim de semana que o Rio Grandense enfrenta o Pelotas, adversário direto, e o Internacional fora de casa, o São Gabriel. É a hora do resultado positivo. Exatamente. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha na próxima rodada. Já lá o Quintana falava, 13h30, Rio Grandense e Pelotas. No mesmo horário em São Gabriel, Inter de Santa Maria. Tem novidade no Pelotas, né? Exato, o Pelotas que vai estrear o técnico Paulo Porto, ex-Inter de Santa Maria, passou pelo Inter de Santa Maria, uma passagem relâmpago nesse segundo momento, né? 4 partidas. E a gente tem imagens aí do Paulo Porto, que é o novo técnico do Pelotas, após a saída do Agenor Pitinin. Para quem ia tirar um período de folga, cuidar da família, né? Passou Está ligeiro. de volta. Sabe o que eu acho período, né? Sabe o que eu acho que aconteceu com o Paulo Porto?
Aquilo que o professor Dida estava falando agora há pouco, é a tal da cachaça do futebol nas veias, né? Então não adianta. Não, e ele já trabalhou no Pelotas, fez um belo trabalho no ele tem um vínculo, né? Um vínculo forte lá também, né? E é aquele momento em que às vezes o telefone toca e a fala do outro lado, tu não consegue dizer não, né? Deve ter acontecido agora com o Paulo por essas situações todas. Até porque é um grande profissional também, não pode estar fora do mercado, né? Vai descansar em outra época, não agora que é o momento em que realmente as equipes estão precisando. E daí a gente brinca, né? Vem contra o Chile agora, né? É Vem verdade. Contra o Chile, né? Já conhece o Inter SM, conhece também o Rio Grandense, né? Mas tu viu que no futebol a campanha na fase anterior não significa nada, né? Porque o Agenor Pitinin se classificou em primeiro lugar de forma invicta. Bastou 3 rodadas sem vitórias na segunda fase, muda o treinador. É que o que atrapalhou o Agenor Pitinin foi o empate em casa com o São Gabriel, somou um ponto aqui em Santa Maria e essa derrota agora. Essa derrota em casa. Até o Pitinin, ele gosta de ser chamado de Pitinin, porque é italiano, os 2 Cs. Pitinin. Ele trabalhou em Erechim, na época ele pediu para os repórteres chamá-lo de Pitinin. É bom treinador, né? É bom treinador aí. Tá certo. Vamos fazer um intervalinho então. Daqui a pouquinho o Central do Esporte está de volta com o José Quintana Júnior, com o professor Gilson Piber e também com o nosso convidado de hoje, o professor Luiz Fernando Nunes, o Dida. É 1 minutinho, a gente já está de volta. Uma dúvida se transformará em uma ideia e direcionará a um sonho e se concretizará em uma realização. E essa realização será a maior conquista de sua vida. Para alcançar suas aspirações, você precisa ir além. Vestibular de Inverno 2015. Inscrições de 4 a 29 de maio. Prova única 30 de junho. Centro Universitário Franciscano. Transforme suas aspirações. Palavra cumprida, 1 minutinho depois a gente está de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, com o professor Gilson Piber, com o José Quintana Júnior e também com o nosso convidado hoje, o professor Luiz Fernando Nunes, mais conhecido como Dida, coordenador das categorias de base do Inter de Santa Maria. Seguimos falando de dupla regional. Quintana, você conversou com o Feliciano Correia, técnico do Rio Grandense, que acertou, errou no regional, enfim, você bateu um papo com ele, é isso? A avaliação tática eu vou deixar com o senhor Dida, né, que fez o comentário do jogo, mas o que a gente pode observar é que o Feliciano estava muito nervoso durante o jogo, ele participava a todo momento. O meia Marquinhos tomou um cartão amarelo na primeira etapa, ele pedia calma o tempo todo para não ficar com um jogador a menos, como ocorreu em Venâncio Aires, que foi fator determinante para o Guarani conseguir virar a partida contra o Rio Grandense. E na segunda etapa, a todo momento, ele queria que o time saísse para o contra-ataque, que o Dudu Lima fosse mais participante e ainda por cima que os jogadores dessem uma matadinha de tempo, a cada substituição, ficasse no chão para segurar a vitória, porque era muito importante. Darley fez falta? Eu acredito que sim. O Jefferson Priu, na segunda etapa, ele melhorou bastante, ele conseguiu conter as subidas do lateral Wesley, também do Vainer, que caiu pela esquerda, mas na primeira etapa o gol do Internacional, inclusive, em cima dele. Ele estava porque é um jogador um pouquinho mais lento, então para acompanhar a velocidade das subidas laterais do Internacional. E o Darley, ele também ele colabora bastante ofensivamente. E né? é o homem da bola parada, né, professor? Isso ajuda, né? Então acho que ele fez falta até no contra-ataque de velocidade. Mas o que a gente percebeu do Feliciano na hora do gol do Internacional, se ele pudesse quebrar a casa-mata do estádio Presidente Vargas, ele quebrava. Ele ficou extremamente irritado. Mais uma vez o time tomando gol no final. Lá em Venâncio foi aos 43, no Presidente Vargas aos 44 segundo tempo. Então ele ficou muito irritado. Ontem, mais a cabeça fria, a gente conversou com ele, perguntou o que aconteceu, por que o Rio Grandense não está conseguindo obter as vitórias, e ele conversou conosco sobre este momento e o que ele vai fazer nessa semana para se preparar para o jogo diante do Pelotas. A gente sabe que foi um jogo bastante positivo ao nosso favor, a gente pode se dizer assim, né? Acho que tivemos em vários momentos
um equilíbrio muito bom da nossa equipe nos 3 setores, defesa, meio e ataque. Houve um encaixe no segundo tempo perfeitamente. Corrigimos no intervalo o bloqueio dos lados. O Jefferson Prio, que era um atleta que estava improvisado ali, teve um pouquinho de dificuldade no primeiro tempo. No segundo tempo fez uma excelente partida, a gente corrigiu o posicionamento dele, encaixou a marcação e foi um jogo bastante interessante, foi um jogo muito bom. A equipe taticamente foi quase que perfeita em todos os momentos. E faltou o detalhe, como já faltou esse detalhe no jogo de Venâncio, faltou esse detalhe no jogo de Pelotas, mas a gente está buscando, está trabalhando muito forte para que a gente consiga melhorar a cada dia, a cada treinamento, a cada jogo, e a gente consiga somar pontos, né, que é o que nos interessa. Então a gente sabe que a cada jogo a gente vem melhorando um pouco. A gente fez uma partida excelente contra o Guarani de Venâncio, tivemos a superioridade em quase, possamos dizer assim, 80% do jogo em Venâncio. Infelizmente, tivemos 3 erros na bola parada, coisas que acontecem. A gente tenta corrigir essa postura em todos os treinamentos que a gente faz. No jogo do Rio também novamente foi cometido esse erro na bola aérea, na bola parada, né? Então a gente sabe que temos que evoluir bastante nessa parte, temos que melhorar muito nesse critério, porque é só esse detalhe que tá fazendo com que a gente não tenha os resultados que gostaríamos. Levar gol nos últimos minutos, depois que um resultado está todo construído e se encaminhando, principalmente para uma vitória, eu acredito que seja muito Eu frustrante. acho que assim, até vou passar a bola para os professores aqui, no caso de Venâncio Aires, por ter um jogador a menos, o fato de ter se recuado, ok. Mas aí o professor Dida, a gente apoia o trabalho do professor Feliciano Corrêa, o senhor conhece ele muito melhor, foi seu jogador, mas ele retrancou muito cedo o time do Rio Grandense, né? Na verdade eu tive a oportunidade de conversar com o Feliciano depois disso que tu tinhas colocado, é verdade, ele estava muito abatido com o resultado, porque ninguém gosta de deixar de ganhar um jogo nas condições que aconteceram. E realmente, eu ainda conversando com ele, a primeira substituição, que foi feita 9 minutos, em que tu tira um atacante e sabes que o Thiago não tinha condições realmente de continuar, porque voltava de lesão, e inclusive conversei com o Thiago depois, ele tinha sentido um desconforto muscular, deveria ser feito, mas tu não pode abdicar nunca de uma condição de deixar o time adversário preocupado também com o seu ataque. E aí quando tu faz aquela opção de tirar um atacante e trazer o time, o campo empina, na linguagem da bola o campo empina, e tu tá dando oportunidade para que o time venha. Mas ele até teve imediatamente, olha, pelos 20 minutos, ele fez uma substituição em colocando o Dudu, ele voltou a colocar o Rio Grandense um pouquinho mais adiantado, até porque a ideia inicial era fazer aquelas linhas de 4 que nesse aspecto eu digo, funcionou muito bem as linhas de 4 do Rio Grandense, né? Aquele sistema defensivo, equilíbrio defensivo foi muito bom, a saída, a transição, o único problema que se viu foi que a transição dessa linha de 4 para o contra-ataque não tinha velocidade. E esse jogador não poderia ter sido o Gustavo Sapé? Então aí tem aquela análise tática que a gente faz, e também porque eu falei isso para ele, eu vou falar, a meu modo de ver, ele deveria ter deixado então o Gustavo Sapeca como segundo o homem que seria a base para se puxar desse contra-ataque, talvez até descontado fisicamente, e não o Adriano. Porque o Adriano, a gente conhece também, foi meu jogador, não é jogador de velocidade, o Adriano é um jogador de um bom passe a médio, passe curto, boa marcação, poderia ter ele fechado o lado, e o Gustavo Sapeca ficou praticamente fechando o lado esquerdo do Internacional naquele restante de jogo. E aí se perde essa velocidade do contra-ataque, que é um dos princípios, quando tu criares as 2 linhas de 4, tu tá dando campo para o adversário, quando tu roubar essa bola, normalmente ela vai sair em 2 tempos com um contra-ataque, e o Feliciano sabe disso, porque ele trabalha muito, é uma pessoa estudiosa, então, de repente, talvez, ou o jogador não tenha entendido naquele momento, que fica difícil também, a partir dos 30 minutos, 35, é complicado, né? A condição do atleta já fica, a adrenalina está a 1000, e normalmente se perde, se toma gol por erros, né?
E claro que isso indigna cada vez mais o outro treinador, porque parte do princípio que eu treinei isso, eu quero que tu faça isso, e tu não deu a resposta. Mas está no bom caminho o Feliciano enquanto profissional, né? Só que aconteceu, eu acho que realmente ele trouxe o Internacional muito cedo. E também, aliado a isso, nós temos que ver que o professor Saviano fez uma mexida que foi interessante também. Né? Ele colocou o João Paulo para dentro do campo, jogador de passada larga, né, com qualidade da chegada, em que ele avançou, ainda que ele tenha colocado 3 atacantes de costa para o gol adversário, e que isso dificulta um pouco, mas o Internacional começou a chuveirar de frente e acabou num lance de fundo, que era como deveria acontecer, buscando o empate, mas foi... E só um elogio ao Feliciano, só um parênteses bem rapidinho. Ele jogou com a defesa praticamente toda a reserva. Começaram pelo goleiro Feijão, que teve um mal súbito no começo da semana passada, estava fora. O Darling, que o professor Gilson já citou, lateral direito. E também o lateral esquerdo, Cristiano, que estava no banco, sentiu. Então ele jogou com o Jefferson. Só os dois zagueiros. O Jefferson Abreu improvisado, o Márcio na lateral esquerda e o goleiro Thales, né? E isso dificulta, né? Até o entrosamento. E outra coisa também, o Rio Grandense tinha jogado uma partida em Venâncio na quinta-feira, desgastante, né? Correu muito com um jogador a menos. Praticamente, isso desgasta demais o jogador, aí tem a viagem, na sexta-feira o tempo de recuperação é muito pouco, no sábado ele já tem que novamente colocar, então isso tudo, não estou dizendo que tenha havido problema no aspecto físico, não foi isso, mas que a gente sabe que isso, o jogador já fica descontado também, né? Então, e mais essas improvisações que ele tem que fazer, então eu acho que dentro do possível ele fez e claro que a gente não gosta nunca de trazer o time para dentro do campo, porque treinador nenhum pede para o time colocar ir lá para trás, né? A gente pede para marcar, mas aconteceu isso e talvez ele tenha contribuído nesses momentos em que é feito e depois tentou recompor, e eu acho que esteve perto o Rio Grandense de encaixar um contra-ataque, porque teve 5 saídas, 5 roubadas de bola, em que se essa bola realmente ela faz os trajetos normais, chegaria com facilidade. E o poder de criação do Inter SM, né? Nas redes sociais, deu para ver, né, alguns torcedores, né, pedindo que o Chiquinho não poderia ficar fora, que o Juninho Tardelli seria uma opção, né, mas o técnico Sérgio Xavier, até pelas necessidades, ele se viu obrigado, né, a colocar o Bruno Garcia na zaga, né, ao lado do Diego Rocha, e ele optou pelo Michael na frente com o Rodrigão. E esse poder de criação, né, vocês que viram o jogo, que acompanharam. Assim, Gilson, eu vi uma situação que eu não gostei, até porque estavam 2 jogadores que têm qualidade para fazer isso. O Weiner e o Sapucaia têm qualidade para fazer essa aproximação com o atacante, chegar pifando, talvez não finalizar, porque também são 2 finalizadores, mas chegar pifando o atacante, não aconteceu nunca isso no jogo. Aí, claro, vamos ter um entendimento também, que eu gostei muito da atuação do Evandro Moreira como volante, né? Conseguiu fechar bem a frente, e aí a partir desse momento em que se coloca uma linha de 4 ali, já dificulta o trabalho desses dois. Ele e o Jason fazem isso mas muito bem. As melhores jogadas que o Internacional teve foi pelo lado do campo, que foi com o João Paulo no início do jogo, ele teve 3 passadas rápidas, e depois com o Wesley pelo lado esquerdo, inclusive acabou acontecendo o gol, e em determinado momento o professor Saviano trocou, botou o Vânia no lado, bota o Wesley para dentro, que aquelas mexidas que faz para confundir o adversário, mas como não havia marcação individual em cima desses jogadores, não surtiu efeito. Então, os 2 rapazes que teriam a responsabilidade de acionar o ataque não funcionou, e aí se viu aquilo, jogado de frente, né? Foi por isso então, Dida, dá para se dizer assim, o Quintana também, que acompanhou lá o jogo direto, que se justificam as vaias ao técnico Sérgio Xavier. A torcida do Inter de Santa Maria vaiou ele, próximo já do final do jogo. Alguns torcedores, como o próprio Gilson disse, se manifestaram nas redes sociais. São justificadas as vaias ao Xavier, que teve uma semana toda para trabalhar, assumiu o comando do time, teve uma semana toda para trabalhar? Na verdade, assim, ó, eu conheço o trabalho do professor Xavier, até por ter trabalhado já com ele, né? Ele é um profissional que tem uma leitura de jogo muito boa, né? E, sabe, conhece o vestiário. Aqui, essa situação, talvez, da rede social, dos descréditos, que isso ajuda, talvez, por toda essa situação que vem acontecendo, internacional, de troca frequente de treinadores. E isso aí, é normal, né? O torcedor é passional. E isso, né, pra gente, eu não vi uma participação muito efetiva no aspecto negativo dele, né? Claro que colocar 3 atacantes de costa pro gol,
e o time ficar jogando, talvez pelas opções que ele tenha feito em deixar 2 atletas de fora do banco, até do Tardelli, por questões legais do Tardelli e o Chiquinho, talvez isso aconteça. Mas o treinador está sujeito a isso, né? Porque se eu disser que é bom colocar o fulano e der errado, a responsabilidade não é minha. Se der certo, eu disse que era para fazer. Então, eu acho que nesse aspecto... E torcedor deve fazer isso, e acha que está errado, tem que cobrar mesmo, né? Com respeito. Eu não vi também nenhumas agressões no aspecto, foram manifestações normais que quem não é treinador, não estiver adaptado, acostumado com isso, não vai ser treinador. Não vai poder permanecer. Nas redes sociais a bronca é comum, é difícil o pessoal hoje em dia utilizar as redes sociais para elogiar alguém, né? Se tornou mais uma ferramenta para criticar mesmo. Mas no estádio a gente viu também uma certa vaia ao treinador César Savier. Mas acho que a bronca maior da torcida tem a ver até com o que o Marião falou na transmissão, é a questão, ele é dirigente. Aí ele faz uma pressão sobre o treinador e aí a pessoa que assume o time é ele mesmo. É semelhante ao que aconteceu com o Fernandão no Internacional, que era, só que o Savier é um personagem do futebol de Santa Maria. Com o Fernandão, aquela vez ele demitiu o técnico Dunga e assumiu o time. Então, quando a figura assume, quando a pessoa que demite o treinador assume o comando, é que chama atenção. Causa uma certa estranheza. A responsabilidade vai ser muito maior. E acho que essa foi a bronca maior do torcedor. Acho que era o Dorival Júnior o técnico, né? Ou era o Dunga. Era o Dunga? É que foi bom, eu não tenho certeza Dorival se foi o Júnior Dunga. O técnico. Dorival não tenho certeza se foi o Dunga. Foi uma época mas que... o Fernandão era dirigente, e assumiu, né? Dirigente de futebol. E falou na questão da zona de conforto, aquela coisa toda. Exato. Né? Mas é a solução emergencial, né? É a solução emergencial para o momento... Todos os aspectos, né? Aspecto financeiro, aspectos, né? do vestiário, de conhecer, porque de repente, embora tenha tido uma semana cheia para trabalhar, é pouco na bola, né? Para quem pega um grupo, né, que talvez ele tenha ajudado a montar também. E a terceira mudança... é complicado. A terceira mudança numa competição, né? Começou com o Ricardo Tolini, uma filosofia. Veio o Paulo Porto, outra filosofia. Daí entrou o César Savier. Pensa o futebol também da sua maneira. Acho que o jogador fica confuso. O próprio jogador, ao receber a informação, né, que difere na palestra, ali tu já nota a diferença, então isso é complicado e precisa de tempo, né? Mas a análise do professor Dida é perfeita. No primeiro tempo, as subidas do Internacional, era apenas, o João Paulo fez uma jogada pela direita que ele deixou o Rodrigão pifado, que ele demorou um pouquinho para arrematar e a defesa do Rio Grandense conseguiu tirar a bola. Mas o Inter só chegava pelos lados, tanto com o João Paulo quanto o Wesley, que era mais agudo que o Wanner, né? Na segunda etapa, o Feliciano percebeu isso, trancou as laterais e aí virou chuveirinho. O Internacional chegava apenas com o lançamento. E o pior, né? Porque aí colocou 3 atacantes, e esses atacantes estão de costa, facilita. Se a primeira linha de 4 que está lá, com 3 atacantes, pronto, tem sobra. Como é que essa bola vai chegar neles? É só fechar aqui na frente, não vai chegar. E ela não chegava mesmo. E aí falta aquele jogador que precisa ter o input, ter a qualidade técnica de partir com a bola para cima. Foi no momento em que o João Paulo foi para dentro do campo para fazer isso. Mas aí já está naquela situação do desespero, o tempo vai passando e tudo. E aí tudo vai conspirando. Rapidinho, antes da gente fazer o intervalo, quem é que tem o adversário mais difícil nessa rodada do dia 24, do próximo domingo? Começo pelo José Quintana Júnior, Inter de Santa Maria, que enfrenta o São Gabriel lá em São Gabriel. Ou é o Rio Grandense que vai jogar nos Eucaliptos e apesar de jogar em casa tem o Pelotas, que é uma equipe que vai vir por tudo ou nada e que vai ter o Paulo Porto como técnico estreante? Por que a pergunta é mais difícil tu larga para mim? Tá aqui do meu lado, né? Bandido. Não tem nada de diferente, vai ter que conversar com ele aqui, não tem jeito. Eu penso que hoje o adversário mais difícil do grupo é o Guarani, que é o que vem ganhando de todo mundo. Agora... O Guarani que vai jogar as duas do retorno aqui em Santa Maria, né? É verdade. E o que é má notícia, por sinal, né? Porque quando os times de Santa Maria precisam garantir os pontos, a não ser que o Guarani já esteja classificado, quer poupar algum jogador. Mas quem tem o adversário mais difícil, Quintana? Difícil dizer. Eu não consigo apontar o mais difícil, porque o Rio Grandense, teoricamente, joga com o adversário que foi melhor na primeira fase em casa. E o Internacional vai enfrentar o time que praticamente não perde. Perdeu apenas uma partida na primeira fase, que é o São Gabriel fora de casa. E eu não consigo elencar qual é o mais difícil. Para mim, são duas pedreiras. Vamos ver se eu consigo chegar Para mim é o Pelotas. Para mim é o Pelotas porque mudou de técnico. O Paulo Porto já conhece a aldeia aqui. Ele ficou 4 jogos, mas sentiu o clima. O campo do Rio Grandense, para quem precisa atacar, as dimensões são reduzidas, né? Facilita a marcação, né? O Pelotas vem fechadinho, explorando contra-ataque. E o Quintana também abordou corretamente. O São Gabriel é um time que sofre poucos gols, é uma equipe que vai precisar ganhar. E tá com aquele vírus da empatite, na verdade, né? Porque... E uma hora vai acabar isso. Tomara que não seja contra o TSM, né? Que essa empatite acabe. Só se for perdendo, né? Mas o Rio Grandense também vai ter que se expor, né? Precisa da vitória.
Tá uma rodada duríssima. Pelotas, então, professor? Para mim é o Pelotas o adversário mais difícil pro Rio Grandense, né? E o Inter SM vai ter que sair, armar bem o esquema defensivo aí e fazer funcionar esse contra-ataque para furar o bloqueio da empatite gabrielense. Pelotas é mais difícil para o Rio Grandense ou São Gabriel é mais difícil para o Inter de Santa Maria de Deus? Se você empatar, eu vou ter que entrar na jogada para desempatar. A situação, mas pode até, vamos ouvir o voto também, mas a situação, acho que diz que o Pelotas é mais difícil para o Rio Grandense, por quê? Porque o Rio Grandense precisa da vitória, vai ter que jogar para cima. Mais fácil o Pelotas vir aqui fechado, aí jogar por uma bola, do que o Rio Grandense jogar por uma bola. E todas as situações, gramado pequeno, isso complica. E aliado à motivação que vai ter a equipe do Pelotas agora com a chegada do Paulo Porto, que também é um estrategista, né? Então acho que fica mais complicado. Lá São Gabriel, o São Gabriel vai ter que sair para o jogo, porque uma hora ele vai ter que buscar resultado, né? E agora é o momento que ele precisa buscar resultado. Ele só empatando todos os jogos dele, ele não vai classificar. Então ele vai ter que sair para buscar e aí talvez dentro da estratégia também que o Internacional crie, o jogo pode se transformar mais fácil. Mas quem é que vai fazer esse jogo mais fácil ou mais difícil? A equipe dentro do campo com a sua estratégia. Que é o que eu acho também. Eu acredito que o Pelotas seja o adversário mais difícil, né, entre essa comparação. Agora não que dá... bonito, depois que os dois falarem, ele dá a opinião dele. Aí fica fácil, né? Então, né? fica fácil. O que eu quero... Tu botou o primeiro. Eu quero, inclusive, até completar agora o que eu falei, porque eu acho assim que o São Gabriel, o próprio retrospecto mostra, né, que ele tem empatado em casa ou fora. Mas é um bom time, o São Gabriel. É um bom time, bem armadinho. Sem dúvida nenhuma. E aí que eu acho que não pode ser subestimado, né? Porque subestimar o adversário e ir jogar lá em São Gabriel, aquela coisa toda, daqui a pouco o Inter de Santa Maria pode tropeçar. São Gabriel, em ganhando uma partida, ele cresce vai a 6 pontos. Não só na tabela, porque aí a situação, a cidade, a gente sabe, é muito difícil jogar lá, né? Porque... E também tem que considerar quem é que está jogando o melhor futebol da dupla. Neste momento, na minha humilde opinião, é o Rio Grandense. Quem é que está mais ajeitadinho, mais redondinho? O Inter SM passou por muita mudança, né? Muita mudança. Agora o Inter SM não está proibido de ir a São Gabriel vencer. Iria 5 pontos. O Rio Grandense ganhando iria 5 pontos. Ficavam uma situação... briga de cachorro grande, como diria. Transferir para o Rio depois da decisão da segunda vaga. O Rio do dia 7 de junho. Seria um sonho agora, não é de se admirar que venham 2 empates e siga tudo embolado também, né? Do jeito que está a situação. Comecei pelo Quintana essa pergunta, mas o momento de grande destaque do Quintana está chegando. Está chegando não, o momento. Olha... Você que está acompanhando, aguarde aí, porque está chegando um grande momento de destaque do José Quintana Júnior aqui no programa. Posso falar na outra chave? O senhor vai descobrir por que ele é um traíra depois até o fim do programa. Rapidinho, professor. A outra chave tem uma rodada atrasada amanhã. Glória recebe o Panambi em Vacaria e o Brasil de Farroupilha, do Rodrigo Bandeira, recebe o São Luís do Bagé lá em Farroupilha. O Brasil tem 5 pontos, o São Luís 4, Santo Ângelo 3, Glória 2 e o Panambi foi o único que perdeu os 2 jogos. Tem uma empatite grande também no grupo C. Tu viu que engraçado? E o Glória foi 28 na primeira fase. O Glória que fez a melhor campanha na primeira fase. 2 jogos, 2 empates. Estaria fora hoje da zona de classificação. Não é de se surpreender, porque o Glória nos últimos anos é sempre assim. Se larga muito bem, na segunda fase já patina e às vezes nem chega a terceira ou a quarta fase quando elas existem. O Glória e o Pelotas, né? Os dois, que eram os líderes, estão... Mas acho que amanhã o Glória passa pelo Panambi. E esse jogo aqui do Brasil de Farroupilha com o São Luís, quem vencer... Fica bem na parada. Fica muito bem, né? Na tabela de Dida trabalhou com o Bagé, né? Sim. Tá certo. Intervalinho, 1 minutinho e o Central do Esporte já está de volta. Até já. Uma dúvida se transformará em uma ideia e direcionará a um sonho e se concretizará em uma realização. E essa realização será a maior conquista de sua vida. Para alcançar suas aspirações, você precisa ir além. Vestibular de Inverno 2015. Inscrições de 4 a 29 de maio. Prova única 30 de junho. Centro Universitário Franciscano. Transforme suas aspirações.
Estamos de volta com o Central do Esporte, aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, que hoje completa 7 anos de vida. E agora para falar de futsal. Vamos falar de futsal aqui no Central do Esporte. O União conheceu sua primeira derrota na Série Bronze do estadual, perdeu 3-1 para a Associação Augusto Pestana de Futsal no último sábado. Volta a jogar no sábado que vem, 8 da noite, no Centro Desportivo Municipal, contra o Lanterna da Chave. E olha, tem que ficar atento, porque às vezes esses jogos, né, são muito perigosos, esses jogos assim contra o Lanterna e tal, a gente está vendo aí. A Associação Desportiva e Cultural Hip Hop é o adversário do União Independente Futsal aqui de Santa Maria, e tem que cuidar para não dançar, né? E não é fácil, a Série Bronze aí é uma fumaceira. Se previa essa dificuldade lá em Augusto Pestana, né? 3-1, um resultado normal, placar, mas o jeito agora é buscar a reabilitação em casa em cima do time aí, Salto do Jacuí. Tem um empate, uma derrota e uma vitória. O União, e a gente aproveita inclusive para ver a tabela de classificação agora. A Associação Fortaleza dos Valos é a líder com 9 pontos lá, ó. A APF que venceu o União em segundo lugar, o Horizontina é o terceiro, o Figueira é o quarto, Sácio o quinto, o União é o sexto colocado, agora perdeu uma posição, tem 4 pontinhos, o Jaquitaquivá tem 3 pontos e o Palmeira tem 2 pontos, está na 8ª posição. Esses seriam os 8 classificados da chave do União para a próxima fase. Professor Dida, enquanto aparecia a classificação, o professor de casa fazia, fazia um sinal aqui para mim. O que o senhor quer falar sobre o futsal, professor? Em relação à União Independente, ele teve alguns problemas nesse final de semana que alguns jogadores importantes não puderam acompanhar, e isso foi um dos fatores também, né, que acabou prejudicando o trabalho do Coelhão lá na colocar a equipe na quadra, e o resultado foi negativo, porque eles tiveram alguns problemas. Isso já acompanhou aí, né? Na Série Bronze, professor, é meio assim, perde e ganha também? É tipo brasileiro? O fator local pesa muito. Pesa muito, né? Pesa muito. O fator local é diferencial, e às vezes a gente não tá, como são equipes novas, atletas novos, não tem aquela experiência de tu enfrentar as adversidades, que são muitas, né? Que começa desde a chegada até a hora. O jogo, às vezes, é o que menos causa problema pra gente, é a quadra, né? Tava na câmera aberta na hora que o pessoal viu tu dizendo para eu falar ali. Opa, vamos lá. Mas, não, é só para aquilo que a gente falou no programa passado, tem tudo a ver com isso que o professor Dida falou agora dos desfalques, que a gente sabe da realidade dos times da Série Bronze, que os jogadores não são assalariados pelo clube, ou são estudantes, são profissionais, e vai acontecer muito isso durante a competição, alguns principais jogadores não poderem acompanhar o time em função de compromisso aqui na cidade. Mas fica a nossa torcida pelo União Independente para que ele reencontre o caminho das vitórias, e largou bem, né, na Série Bronze com uma vitória, depois, aliás, um empate, depois uma vitória, e agora deu uma tropeçada. Mas agora de novo eu cutuco o Quintana aqui, ó, para você de casa, porque a gente vai falar de tênis, Copa Docelina de tênis, cerca de 300 tenistas no ATC, é isso, Quintana? Não, a gente vai convidar, como o tempo é curto, para quem quiser assistir a reportagem, vai lá no Unifra Online no YouTube e assista o Jornal da Unifra de segunda-feira, 18 de maio. Tá lá completinha a reportagem da Copa Docelina, que isso o pessoal pode comentar com mais calma, mais cautela, porque uma série de notícias, ainda tem judô pela frente, tem futebol, e tem o Jareta aprontando as vezes até o fim do programa. 300 ou 298, que parece que... É quase 300, me parece que é por aí, Dida, Isso bem não lembrado. Vale, isso não vale. Daqui a pouquinho a gente explica Isso o porquê dessa vale. matemática toda aqui, né? Me parece que 298, muito bem lembrado, professor Dida. Mas como segue sendo cerca de, né? Cerca de 300. Daqui a pouquinho você vai entender por quê. Bom, mas a gente fala agora... Não, mas só para encerrar o assunto da Copa Docelina, como registro, muito interessante, muito bacana, porque o tênis é um esporte muito complicado, muito complexo, é muito difícil alguém seguir carreira profissional. E a gente viu a história de alguns meninos lá de 18 anos que estão brigando por um patrocínio, que estão tentando a chance como carreira. Alguns atletas que estão indo para os Estados Unidos estudar, representar nas universidades como bolsistas. Então, o tênis proporciona muitas coisas, e o trabalho aqui em Santa Maria... Trabalho social muito bom. No trabalho social, com a formação de atletas, é excelente. Assim, inclusive, muitos atletas da cidade, nesse trabalho social, conseguiu o título na categoria 12 anos, 14 anos, enfim. Toda a relação pode ir lá no site da ATC ou da Federação Gaúcha, que tem lá os vencedores em cada categoria. Então, nomes que vão se destacar provavelmente aí no mundo do tênis. E a gente fica na torcida porque a dificuldade é bastante grande. Um jogo que me agrada pela atividade física e pelo espetáculo. Assim, né? Olha, vendo esse pessoal aí jogar tênis, é muito bonito, olha,
É interessante. Talvez o senhor mude de opinião até o final do Mas programa. fica o convite, antes desse traíra mostrar o que ele quer mostrar, para quem quiser assistir a reportagem sobre a Copa do Celina, vai lá no YouTube Unifra Online, assista o Jornal da Unifra, de segunda-feira, 18 de maio, você confere a reportagem completa no último bloco. Agora, canoagem, o Gilvan Ribeiro ficou em 4º lugar na primeira etapa da Copa do Mundo de canoagem, inclusive a gente está vendo ali, ó, no K1 500 metros, o Gilvan ficou em 4º lugar e ficou a 1 segundo do campeão olímpico, o canadense Adam Van Coverdale, que em 2008, na China... Eu achei que tu pediu para eu ler esse nome. Essa não tá fácil, né? Essa não tá fácil, essa eu não vou pedir para você, não. Em 2008 ele foi campeão olímpico no K1 500 metros e o K1 500 metros deixou de fazer parte do programa das Olimpíadas, mas há uma grande expectativa de que ele retorne para as Olimpíadas de 2016. Então, neste momento, só há o K1 200 metros e o K1 1000 metros. E eu conversava um pouco antes do programa com o Givago Ribeiro, que é irmão do Gilvan, e o Givago me dizia que esse resultado do Gilvan em 4º lugar no K1 500 metros, sendo na Copa do Mundo, é um resultado muito bom e que credencia ele também para daqui a pouco buscar uma vaga olímpica no K1 200 metros e no K1 1000 metros, caso o K1 500 metros, que foi esse que ele ficou em 4º lugar lá em Portugal, não retorne ao programa das Olimpíadas. Lembrando que no próximo fim de semana o Gilvan já vai para a Alemanha, vai disputar a 2ª etapa da Copa do Mundo de canoagem e também vai em busca de bons índices, enfim, para tentar se manter cada vez mais perto desses primeiros colocados. Eu acho que só o fato de ter chego a essa raia final, né? Um baita final, resultado. já é um baita resultado. Imagina o cara ficar em 4º lugar e na frente dele, como a gente acabou de ver ali, só tinha fera, é medalhista olímpico ou é medalha de prata. Esse canadense também fora medalha de prata em 2012. Então, olha, tem muita coisa boa esperando pelo Gilvan Ribeiro. E quando que Santa Maria ia imaginar, né, ter um canoísta numa situação dessa, né, numa performance dessa, né, junto com o Givago e outros, né? Então, olha, de parabéns o Gilvan, que ele tenha melhor êxito até, que seria a conquista da medalha na etapa da Alemanha. E foi muito legal também ver a manifestação de amigos, né, de parentes do Gilvan nas redes sociais e dele próprio também. E ele até colocou um texto muito bacana, muito legal, vale a pena você que quiser lá conferir, vai lá, entra no Gilvan Ribeiro, no Facebook dele, em que ele agradece e dizendo que essa conquista não foi só dele, mas foi do bairro Campestre, foi de Santa Maria, foi dos amigos, foi dos familiares, enfim, de todas as pessoas que apoiam ele no mundo da canoagem. Muito legal mesmo, canoagem velocidade. Seguimos com mais assuntos aqui, pessoal, vamos lá? Vamos lá. Depois da canoagem? Então, parabéns ao Gilvan, a gente sabe dessa dedicação, um trabalho... A gente fala em seleção brasileira, mas é muito mais mérito pessoal do que da entidade da canoagem em si. E a gente fica na torcida que 2016 tem que é o grande sonho, a gente trouxe ele aqui recentemente. Fica o nosso desejo que ele consiga chegar à Olimpíada representando o Brasil, independente de resultado. Que é o grande sonho dele, né? E agora aqui um esporte que nós também podemos ter representantes na Olimpíada do Rio de Janeiro. Vou falar agora do judô, porque no último domingo, pessoal, teve a Copa Santa Maria de Judô e mais uma vez a professora Aglaia Pavani e a sua equipe estão de parabéns porque o Santa Maria Judô foi campeão da Copa Santa Maria. 12 cidades participaram desse torneio. E olha que legal, a gente está vendo fotos aí do torneio, pessoal. Teve judoca dos 4 aos 76 anos de idade. Olha a diferença de idade entre os participantes. Legal de ver a piazadinha, né, com 4 anos já lutando ali nos tatames. E um senhor de 76 anos também estava lá disputando, para mostrar que o esporte de fato não tem fronteiras, né, não tem barreiras. Acho que não só o futebol, né, mas a canoagem, o próprio judô também, um trabalho magnífico que a professora Aglaia Pavani faz, o professor Gilson Piber até conhece bastante também. E Juí e Alegrete ficaram em 2º lugar nessa Copa Santa Maria de Judô. Legal. Esse trabalho do Santa Maria Judô, e tem outros clubes na cidade, né, que praticam a modalidade, é muito interessante. Um trabalho de formação, né, que obtém também êxito na performance e mostra a pujança esportiva, né, da nossa cidade. Então, isso é muito interessante e valoriza também a prática da atividade física, né? Eu e o professor Guida, o judô para nós, né, como tem muito choque, eu não tenho muita habilidade, assim, né? Eu brincava bastante com a professora Aglaia, que eu tenho um carinho muito grande por ela, e sei que ela por mim também, né? Várias vezes a gente se auxiliou. Sempre brincava com ela que eu poderia ter iniciado no judô lá no tempo atrás, mas
eu ia chegar em casa apanhando, não ia dar certo. Então, mas é um esporte que eu gosto muito, acho muito legal, acompanho pela televisão, quando a gente vai também aí. Nossa, a Maria Deluxe Portela. A gente tem uma referência, né, da Maria Portela aí, que é importante, que cria da professora Aglaé Pavani. Aí sempre que ela vem à cidade a gente tem algum contato. Então é interessante que mais crianças possam praticar, e esse trabalho dele é um trabalho social muito bom, muito bem feito pela professora Aglaé, e sucesso. Basta ver aonde chegou a Maria Portela. Exatamente. Maria Portela, Quintana, Gilson e o professor Dida, que atualmente é a 20ª colocada no ranking mundial da categoria até 70 quilos, categoria médio, feminino. E se a vaga para a Olimpíada fosse definida por essa categoria hoje, nós teríamos a Maria Portela representando o Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, na categoria até 70 quilos. Vamos voltar um pouquinho de futebol agora, porque aconteceu uma situação engraçada, mas bastante perigosa, claro, mas não deixa de ser engraçada. Foi lá na Austrália, e eu peço para o Robson Brilhante rodar um vídeo em que aconteceu lá, aí ó, caiu o dirigente na hora de entregar um troféu. Clubes da Austrália e da Nova Zelândia disputaram um torneio, e esse senhor aí, ó, que é o Frank Lowy, que é o presidente da Federação Australiana de Futebol, na hora de entregar o troféu, olha o tombo que ele cai. Não, e vocês notaram que o cabelinho branco dele ficou verde ali, né? Da grama, né? Sujo de grama, olha lá, ó. A gente vai ter a imagem de novo, agora em câmera lenta. Que perigo, hein? Que strike, professor Dida aí. Só que eu não consegui dar risada justamente pela idade dele, né? Se é uma criança, se é um guri, coisa assim, é normal a queda, mas um senhor de 84 anos poderia ser grave. Bastante né? grave, e até porque teve agora há pouco também na Argentina, aquele atleta que acabou batendo com a cabeça no morreu, muro, né? Acabou muito... Isso já não dá mais para rir. É uma situação bastante embaraçosa, já diriam os espanhóis. Uma de futsal rapidinho, Paulo Mussalem voltou ao futsal gaúcho. É mesmo? Técnico do Atlântico. Atlântico de Erechim. E na largada, conseguiu 2 empates aí. 2 empates. Professor Dida, reta final do programa, antes de eu lhe agradecer a presença aqui, eu quero mostrar 2 imagens, porque nós temos atletas, e agora chega o grande destaque do José Quintana Júnior hoje no programa. Não tem nada a ver com isso. Viu? Robson Brilhante, por favor, rode as imagens pra gente, a gente tá vendo aquele cidadão de azul, é o Márcio Santos, cinegrafista da TV Unifra, disputando a Copa Docelina de Tênis. Barriguinha saliente, olha lá, ó. Olha a raquetada do Márcio, olha aí, ó. Rogério, isso vai ter retaliação. Muito bem. Vai ter retaliação. Olha só, que desempenho. E aí o José Quintana Júnior também arriscando umas raquetadas. Bastante animado o Quintana, a gente percebe aí, ó. Contra o adversário, um adversário fortíssimo, né? Parece que é o primeiro colocado do ranking, não lembro agora, mas... Olha lá, ó, bastante animado o José Quintana Júnior. Essa, então, a dupla aqui da TV Unifra que jogam. 3 situações que eu vou defender os colegas Dida, aí. Primeiro, a raquete, a bola e aquela rede no meio atrapalharam. Faz muita diferença isso na hora de jogar, né, professor? Exatamente. Isso faz muita diferença os fatores que causaram Faz muita diferença. Mas brincadeiras à parte, os colegas merecem um parabéns porque tiveram o espírito esportivo de ir lá competir. Enfim, foram bastante incentivados para participar desse desafio. E mesmo tendo perdido na primeira partida, eu acho que o que valeu mesmo é a vontade deles irem lá disputar a competição. O Márcio, a gente já tem a solução para o próximo torneio para a gente poder jogar mais partidas. A gente vai se inscrever em 2 categorias. Aí pelo menos 2 partidas estão garantidas. Tá certo. Né? Professor Gilson Pio, o senhor queria fazer um comentário daquelas imagens? Não, é interessante, né, ver o Quintana e o Márcio. A gente brinca, né, não só da atividade física, né, mas de praticar esporte, né, deixar o corpo melhor preparado, enfim. E essa prática é salutar, né? É salutar. Agora que cuida, Rogério, que em breve... Aí vai ter retaliação, o senhor acha, professor? Acho que vem retaliação. Vou ter que marcar uns golaços. Não, agora falando sério, o Márcio joga bem, viu? Sem sacanagem. Eu comecei há pouco tempo, em dezembro, não é nem para estar jogando torneio, joguei demitido. Foi a derrota mais cara da minha vida, porque eu paguei a inscrição e perdi na primeira, né? Saibro? Saibro. Mas o Márcio, ele joga bem, já joga há alguns anos. Não, o Márcio tem preparação em casa, né? A esposa dele é professora, então só aquela coisa, torneio não está acostumado, fica nervoso, mas o Márcio joga bem. Eu postei minhas fichas nele, inclusive. Dizem que o Quintana, como atleta, é um grande jornalista, né? Olha aí. Menos mal. É por aí, professor. É por aí. Temos um minutinho, professor Dida. Por favor, deixe os contatos para quem quiser participar lá das categorias de base do Interesse. Diretamente na Secretaria do Internacional, né? Para fazer os contatos lá, porque é lá que está sediado toda essa parte. Eles vão fazer os encaminhamentos com a Cleci, que é a esposa do Jair, que
Faz então lá na Secretaria. Diretamente na Secretaria do Presidente Vargas. Agradeço ao José Quintana Júnior, ao professor Gilson Piber. Beleza pura. Grande abraço a todos. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira no canal 15 da NET. Até lá.